Olá, tudo bem com você? O Alesp Conecta está no ar. O nosso objetivo aqui é conectar as informações, principalmente nesse momento de pandemia, para que as pessoas possam se utilizar de informações importantes e a gente possa sobreviver melhor e, claro, uns ajudar os outros. Por isso que hoje a gente vai conversar com representante da OSC, Organização da Sociedade Civil, Vocação. Eles fizeram uma parceria com 57 outras OSCs, é o Milton Santos, que já está aí na tela, né? E com uma pesquisa muito interessante. Muito obrigado, Milton, por nos atender. Eu que agradeço o convite aqui da TV Alesp. O Milton, eu estava lendo aqui, vocês envolveram 57 entidades e para fazer uma pesquisa sobre a periferia na Zona Sul, né, comunidades, para entender as principais demandas, né? E pelo que eu constatei aqui, mais de cerca de 50% necessitam de auxílio emergencial. Antes de você falar da pesquisa em si, fala só um pouquinho para a gente da vocação, porque vocês são uma entidade que conectam outras entidades, é isso? Exato. Nós somos uma organização, né, da sociedade civil, como você bem apresentou, e nossa missão é fortalecer e fomentar projeto de vida a partir das comunidades. Então, a gente tem uma forte convicção e adesão ao desenvolvimento comunitário de um lado e ao desenvolvimento integral das pessoas e das famílias de outro. E para esse propósito se efetivar, nós atuamos com um conjunto de outras organizações da sociedade civil, com governos, prefeituras, governos estaduais, governo federal, para viabilizar metodologias que possam colaborar aí com a transformação e com a emancipação e autonomia das pessoas e das suas famílias nas suas comunidades. Bem interessante, porque você acaba reunindo informações de muitas. Antigamente a gente falava ONGs, né? Hoje são as OSCs, né? Organizações sociais. E cada uma, eu acho que tem um pano de fundo comum, principalmente nesse tempo, né? Mas você consegue ouvir a necessidade de cada bairro, de cada comunidade, de cada. E também saber o que cada uma está fazendo de interessante e, por vezes, ser um interlocutor não só com o poder público, mas também com empresários. Então, o trabalho da vocação realmente é um trabalho, principalmente agora na época da pandemia, de extrema valia, porque o que as pessoas têm falado, né, Milton, é o seguinte: uma coisa é a pessoa da classe média que está, às vezes, até no seu tédio, tentando ser, passando gel em tudo, e na periferia. Será que o cara tem gel para ficar passando na laranja, no pacote que chega? Pelo que você trouxe na nossa pesquisa, não, né? A pessoa precisa mesmo, nesse caso agora, é de alimento. Fala para a gente dessa pesquisa. Exato. Então, como você bem diz, quer dizer, a função de uma organização da sociedade civil é ter uma missão pública, né, escolher ali uma ação na qual ela tenha mais capacidade técnica, compromisso político. No nosso caso é o desenvolvimento integral e comunitário. Nós atuamos nessas duas vertentes para, ao final, conseguir gerar oportunidades positivas de inserção no mundo do trabalho, em diferentes oportunidades, jovens, primeiro emprego, adultos, né? Esse é o nosso modelo de atuação. E nessa perspectiva, quando nos deparamos aí, todos nós, com a pandemia e rapidamente com os agravos que ela gerou, a nossa ação foram duas grandes estratégias. Uma é, obviamente, mitigar ali a emergência alimentar, porque nós vimos claramente que a renda das pessoas estava diminuindo e até algumas demissões já acontecendo ali no final de fevereiro, início de março. E, por outro lado, investigar um pouco melhor o que estava acontecendo com as famílias e, principalmente, como as famílias estão se sentindo. Isso é muito importante. Você acabou de lembrar, as famílias de classe média ou que não teriam tantas carências materiais vão ter também desafios de convivência. Mas as famílias periféricas populares, além da carência material, que será severa, os nossos dados que eu já vou falar mostram isso, também tem as vulnerabilidades relacionais, que é o trabalho que nós fazemos há muitos anos. Então, fizemos uma pesquisa para tentar monitorar como é que estariam, de um lado, as carências materiais, de outro, as carências relacionais. Vou te dar um exemplo.
nós sabemos que com o confinamento, o isolamento, nós ficamos mais tempo em casa, com os nossos familiares. Isso também pode gerar mais conflitos. E nos conflitos, nós sabemos que a violência doméstica, infelizmente, pode aumentar contra crianças, adolescentes e mulheres. Então, era esse o nosso objetivo em termos de pesquisa. Eu tenho uma ótima notícia, nós começamos com 57 parceiros, chegamos a 90 parceiros agora, no final do mês de abril, que aderiram à pesquisa. Então, cada OSC parceira colocou a sua equipe para mobilizar as famílias ali de referência, ligou para cada uma das famílias, ligações telefônicas, WhatsApp, teleconferência ou pequenas reuniões como essa que a gente está fazendo, para investigar um pouco, a partir de um questionário semi-estruturado, o que estava acontecendo com aquela família. E o primeiro dado foi justamente esse, de que mais ou menos metade das famílias já estavam com carência financeira, né, isso chegou a 70% em alguns casos, e de outro lado, que a alimentação de um lado e a limpeza de outro, só para você ter ideia, a limpeza ganhou da alimentação, porque no momento que eu estava fazendo a pesquisa, você já tinha ali as escolas públicas estaduais transferindo merenda, as escolas municipais também, a própria assistência social dando apoio. Então, em tese, a alimentação ainda não era uma questão emergencial, o que se tornou dias depois. Mas os produtos de limpeza, que, como vocês sabem, são às vezes mais caros do que a própria alimentação, em termos de valor proporcional, é uma demanda muito grande. Então, não tem álcool gel, não. Pois é. Agora, eu queria que você, desde já, dentro dessa nossa programação, falasse para quem quer colaborar, seja empresários ou seja pessoa física, se vocês estão fazendo arrecadação de alimentação, se existe algum site, qual é o caminho que a pessoa que quer doar uma cesta básica ou em valor, como que ela faz? Perfeito. Nós estamos com duas campanhas permanentes, né? A campanha de arrecadação de cestas. Nós já arrecadamos em torno aí de R$ 500 mil, batemos todas as metas de arrecadação, porque nós temos um sistema de prestação de contas auditado, eletrônico. O doador consegue saber exatamente quem recebeu a cesta, quando e aonde, para que comunidade. Então, nós já chegamos a 9 mil cestas e mais de 30 comunidades alcançadas, e abrimos uma outra campanha para produzir 40 mil máscaras para 2 mil famílias, que a gente atende de maneira mais direta, e para isso nós criamos lá na sede da Vocação, nós temos uma marca de negócio social chamada Brinde do Bem, e toda a nossa equipe foi reorganizada, porque a produção dos brindes, como toda a produção no Brasil, está um pouco estacionada, e retomamos, criamos ali uma oficina de costura toda normatizada com segurança, distância mínima e vários procedimentos de segurança para manter as pessoas seguras, e estamos arrecadando doação para compra de máscaras que serão doadas diretamente para essas famílias. O doador pode entrar no site www.vocacão.org.br e na própria página ele é direcionado para a doação, que é muito fácil, é rápida, totalmente eletrônica. E a doação ele faz em dinheiro? Ele pode fazer em dinheiro, ele pode pagar em cartão de crédito, tem uma série de formas de doação, boleto bancário, e ele escolhe, no caso da cesta, se ele quer doar 1, 2, 3, 4 cestas, ou no caso de máscaras, são kits de 20 máscaras, cada 20 máscaras vai para uma família, que você sabe que tem que ter ali o rodízio das máscaras, para ninguém se infectar. Sim. Então ele pode escolher 1, 2 ou 3 famílias, a cada família 20 máscaras, e tem um valor lá de doação padrão. Que legal. Você que nos acompanha, então, eu já tive uma ideia aqui de pegar esse link aí e colocar no grupo do WhatsApp aqui do meu bairro, né? Para que as famílias possam ajudar. Porque essa questão do vírus, não é, Milton? Ela trouxe uma questão muito democrática que, assim, todos nós estamos envolvidos por este mal que é invisível, né? E eu tenho conversado com psicólogos e eles têm dito, olha, uma das saídas para a gente que está no isolamento é procurar fazer alguma ação em prol de alguma pessoa, ou a doação de cesta básica,
ou você tem um amigo, ou sua mãe manda uma flor para ela, faz alguma coisa, porque você vai fazer alguém legal, melhor, e isso vai te fazer bem, e vai fazer com que você passe esse período difícil bem. Então, acho que esse é um caminho muito interessante, que as pessoas que estão nos acompanhando, se você pode não ser muito grande o seu círculo de amizade, mas se você colocar no grupo de WhatsApp esse link e as pessoas poderem ajudar, é bem interessante porque, como o Milton trouxe, eles representam, já foram quase 100 entidades que Exato. participaram da pesquisa, né? Mas essas entidades, vamos supor que uma pessoa entre e faça a doação, é a vocação que direciona esses recursos, essas cestas básicas, não? Ou é direto para cada um? Exato. Não, a gente direciona para esse parceiro local, que é a outra OSC, e ele faz a entrega certificada das cestas, também tomando cuidado para que esse momento de entrega não haja nenhum risco de contaminação para as famílias, nem para os trabalhadores aí, Uhum. daquelas OSCs. A gente audita esse acompanhamento, por isso que chegamos aí a 30 comunidades num período recorde. Você sabe que você estava falando da questão de fazer as máscaras e não sei se foi uma comunidade que você está conseguindo fazer as máscaras, juntou costureiras, né? Eu me lembro que há uns 20 anos, né, para não falar muito tempo, existiam muito, em São Paulo, na capital, existiam muitos locais que tinham muitas costureiras, a gente chegava, tinha 20 e 30. Quando a China teve aquela ascensão, acabou, porque vinha container cheio de camiseta, aqui a 30 centavos, as fabriquetas acabaram. Agora, com essa pandemia, muita gente tem questionado como a gente ficou dependente da China, né? Eu desejo muito que vocês possam fazer máscaras não somente para a comunidade, mas quem sabe fazer muito e vender, porque vocês trabalhavam com brindes, né? Talvez em vez dos brindes, vender as máscaras, né? O pessoal está fazendo máscara do Flamengo, do Corinthians, quem sabe uma máscara da vocação e uma parceria com os supermercados, porque quem é que não está precisando? E salva vidas, né? Imagina numa comunidade mora muita gente junta, infelizmente a gente vê pessoas que às vezes vai numa feira e às vezes famílias, né? Estão andando sem máscara, mas a maioria maciça que eu tenho visto tem andado com máscara porque não é, eu não tenho medo, mas não é o seu medo, é você contaminar outras pessoas, é igual a vacina, eu não quero, mas se você não se vacinar, você vai contaminar outros, se você não usar máscara, você vai, não é só você, então é uma questão social muito importante. O Milton, a gente queria saber um pouquinho dessa pesquisa, porque São Paulo tem diferenciais, né? Capital Paulista, assim, um bairro da Zona Sul vale por algumas cidades do interior. Tudo muito adensado, muita casa em cima de casa, é outra realidade, né? Fala desses números que você trouxe. Eu abri o programa falando de um deles, que é cerca de metade desses entrevistados já viviam com cerca de metade de um salário mínimo. Que outros números você encontrou nessa pesquisa? Nós chegamos a 7 mil, né, famílias nesse processo de entrevista, como eu disse, de diferentes, em torno aí de 90 comunidades, e como você bem falou, 48%, 49% dessas pessoas, dessas famílias, têm uma renda familiar menor que um salário mínimo. Então nós sabemos o que isso significa em termos de isolamento, em termos de alimentação, mais crianças em casa. Então, esse é um primeiro dado. Um segundo dado que nos chamou bastante atenção é que mais de 60% dessas famílias estavam extremamente preocupadas com o isolamento, não porque discordam do isolamento, mas porque significa as crianças fora da escola, as crianças fora das atividades aí complementares, né, que são oferecidas pela assistência social, pela educação integral, públicas, e mais despesa, porque as crianças em casa significa mais alimentação, significa mais despesa com limpeza, para manter a casa ali higienizada. As mulheres também se declarando, né, em torno aí de 40% das mulheres, essa pesquisa entrevistou, na sua absoluta maioria, mulheres, porque no Brasil, quem cuida das famílias são as mulheres, e nós sabemos que isso significa sobrecarga. Então, as mulheres se diziam já sobrecarregadas por ter que compartilhar os cuidados com a casa, os cuidados com as crianças e com a educação das crianças, nós temos atividades online, etc., e ao mesmo tempo preocupadas
com os recursos materiais que já estão aí, ou já estavam naquele momento indicando carência, mas que agora outras pesquisas estão corroborando que as famílias estão perdendo aí rendas que chegam até 30% da renda reduzida em menos de 30 dias. Então, esse é o principal achado dessa pesquisa. Eu chamaria atenção para um outro dado, que é que a gente descobriu, por exemplo, que em torno de 20% das famílias, dessas 7 mil famílias, ou seja, nós estamos falando algo aí como quase 1.200 famílias, não têm acesso à rede de esgoto. Nós estamos falando de São Paulo, Zona Sul, nós fizemos a pesquisa na região sul aqui da cidade de São Paulo, e aí os municípios de Embu e Itapecerica, um grupo pequeno de organizações. Então nós estamos vendo também que nós estamos com desafios estruturais, que são anteriores à pandemia, e que agora, num regime de pandemia, não ter acesso a esgoto tratado, nós sabemos o que significa. Então, nós estamos falando de uma família com uma renda baixa, com dificuldades de ter apoio ali para cuidar dos seus, principalmente das suas crianças, e morando numa condição muito complicada. Para você ter ideia, a maioria delas indica que estão morando em residências muito apertadas e que elas terão muita dificuldade de fazer o isolamento de um familiar caso ele venha a adoecer, e essa é uma recomendação da OMS, que a gente faça o isolamento primeiro para não sobrecarregar o sistema de saúde. Mas as casas são muito pequenas e inadequadas. Então eu diria para você que essa é uma epidemia, você lembrou disso, ela é uma epidemia de saúde, mas que mostra mazelas sociais, e a sociedade tem que estar muito unida nesse momento para se proteger coletivamente, porque todos nós podemos ser vetor, né, de contaminação, mas também para proteger os mais vulneráveis, com políticas públicas adequadas que precisam chegar nessas famílias, e, portanto, a gente compartilhou esses dados com os gestores de assistência social das regiões onde nós atuamos, com a Prefeitura de São Paulo, aqui com a Secretaria de Assistência Social, para que as políticas públicas também cheguem junto com a sociedade civil e com as pessoas solidárias que, felizmente, o Brasil tem essa energia solidária, mas é necessário que o Estado também faça a sua parte. Exatamente, você citou questão de problema estrutural. O Brasil está entre os países com a maior desnível, né, de distribuição de renda, né, uma faixa muito pequena da população tem acesso aos serviços essenciais de educação e saúde, e hoje em dia trabalho, né, que cerca de 13 milhões de desempregados e de qualidade, e esses problemas vêm e vão, e agora as pandemias também, como têm dito os especialistas, também podem voltar. Então, são problemas estruturais que a gente tem, você nos traz, a gente já sabe, só que com tudo isso, eu não sei se você percebe isso, Milton, quando a gente, talvez fosse uma população um pouco escondida, quando você vê as filas na Caixa Econômica que pegam proporções quilométricas, parece que veio à tona um pouco dessa camada social que vivia um pouco invisível, não sei se você concorda comigo, e de repente apareceu. Eu diria a você que nós temos dois fenômenos. Esse que você mapeou de maneira brilhante, que nós achávamos no Brasil que não haveria excluídos. Nós achávamos isso. E a pandemia está nos dizendo que não. Você tem um grupo grande de pessoas que vivia numa situação de miséria que não estava acessando os programas sociais, e elas estão ficando evidentes. Por outro lado, nós tivemos, só para você ter ideia, nós mapeamos que em torno de 16 a 17%, aí por conta da margem de erro, das famílias, aquele chefe de família, aquela chefe de família, aquela responsável familiar, perderam o emprego nos últimos 6 meses. É um índice de desemprego num curto período de tempo muito grande. Então, muitas famílias que até estavam ali conseguindo sobreviver, honrar seus compromissos, manter a segurança alimentar das crianças, ficaram mais rapidamente. E elas também foram atrás desse benefício emergencial. Então, você teve dois fenômenos: famílias que eram empregadas e estavam até seguindo bem, mas que nos últimos meses, aí, a partir de novembro, as empresas começaram a tomar decisões preventivas, isso gerou uma massa nova de desempregados,
e um contingente grande de pessoas que a gente poderia ser excluídos ou invisíveis pelos instrumentos de política social que nós temos e que, na miséria mais expressiva, foram atrás do benefício. Então, nós vamos ter que aprender a lidar com esses dois grupos nas políticas públicas e as próprias ONGs vão ter que se debruçar sobre esse fenômeno. Pois é, até porque muitos desses que você levantou esse percentual não têm o seguro-desemprego, então eles dependem ou vão depender nos próximos meses do auxílio emergencial. Eu queria saber, Milton, também, você falou dos problemas estruturais das famílias que estão precisando do auxílio emergencial, que vocês estão voltados aí com cerca de 100 ONGs, que é a vocação, ONGs não, OS, que hoje é o nome correto, né? Tem ajudado a coordenar esse trabalho de distribuição de cesta, que eu vou pedir para você repetir o site de novo para a gente, mas eu queria saber da questão da educação. Vocês estão conseguindo fazer alguma coisa pela educação? Porque a gente tem visto, por exemplo, é, os municípios têm enfrentado desafios na educação porque cada município se virou do jeito que podia, tecnologicamente. Porque diferente do Estado, que atinge mais o ensino médio, e foi aplicativos já meio que customizados para todos, né? E os municípios diferentes que pegam mais a educação infantil, a educação dos primeiros anos, né? Vocês estão conseguindo dar uma atenção, inclusive porque muitas vezes quem está numa comunidade não tem, às vezes, um celular e depende de uma televisão para ter a aula, né? Então isso pode gerar um déficit grande também. Exato. Eu diria então que a segunda desigualdade no Brasil que emergiu com força é a desigualdade educacional e a desigualdade ao acesso ao desenvolvimento integral, né? Porque nós temos as escolas de tempo parcial, há uma política no Brasil, né, que nos próximos 20, 30 anos nós vamos universalizar a educação em tempo integral, isso ainda não é realidade no Brasil. Então, uma parte das crianças hoje vai na escola por 4 ou 5 horas e depois vai numa atividade complementar oferecida por uma OSC em parceria com o poder público, né, no âmbito aí do Sistema Único de Assistência Social ou de políticas de educação integral. E o que a gente tem percebido? Que, de fato, as famílias estão, aquelas que tiveram acesso, aí estão com acessibilidade, é bom lembrar que os nossos dados mostram que 40% das famílias não têm acesso a dados, nem no celular, nem banda larga em casa. Esse é um número, eu diria para você, muito alarmante. Portanto, metade desses 47%? dados, exato, não tem acesso a dados. Então, ele até tem um celular, mas não tem pacote de dados. Tem a televisão, mas não tem a TV a cabo com assinatura. E acesso a dados pela TV a cabo. Então, nós estamos falando de uma acessibilidade muito baixa, que vai comprometer qualquer política de educação à distância, se essa política não vier junto com o acesso. Então, seja chip móvel, seja satélite, ou como é o caso, inclusive, aí de alguns canais públicos, que é você usar os canais digitais para promover acessibilidade, pensar em plataformas que sejam interativas. O que nós estamos fazendo na vocação? Nessa rede de 90 parceiros, nós temos em torno aí de 25% desses parceiros que a gente apoia de maneira mais direta, e nessa rede nós estamos oferecendo para as crianças e para as famílias atividades semanais, utilizando o WhatsApp, sacolinha na frente da OSC, que a família passa lá, uma pessoa na família por vez, pega a sacolinha com atividades dirigidas para as crianças e para os adolescentes, atividades telefônicas, você lembrou bem, muitas vezes ouvir as famílias, ouvir um pouco as crianças, mostra que nós não estamos sozinhos, que não esqueceram das pessoas que precisam de apoio, e nós estamos avançando aí em plataformas para as famílias que têm acesso a dados de atividades à distância, usando diferentes plataformas. Nós estamos fazendo isso com o nosso programa de aprendizagem, nós temos um grupo de jovens aprendizes, nós temos um programa de educação para o trabalho para jovens que estão nesse contexto de periferia, nós trabalhamos com crianças de 6 a 14 anos, estamos também monitorando e oferecendo atividades que basicamente tentam trabalhar com estímulo à leitura, estímulo à comunicação, acesso à cultura, né? Seja por meio de atividades culturais à distância, seja por meio de valorização ali das culturas tradicionais, e muitas atividades para fortalecer vínculo.
neste momento, tanto as crianças quanto as famílias precisam estar muito unidas. E atividades que promovam isso, educação emocional, desenvolvimento de uma postura positiva, vão ajudar as famílias a passar bem esse momento de crise. Nós que estamos nas famílias de classe média, estamos sentindo falta desse apoio e a gente percebe que toda a sociedade precisa desse apoio, em especial as famílias em vulnerabilidade. Espero que a gente possa emergir dessa pandemia bem melhores, né? Pelo menos no sentido de adquirir um conhecimento que a gente possa viver em sociedade cada vez melhor. Queria que você desse, a gente está caminhando para o final, mas desse de novo o endereço eletrônico para as famílias, pessoas que nos acompanham, só para resgatar um pouquinho. O Milton Santos, ele é da Vocação, a Vocação é uma organização social da sociedade civil e eles fizeram parceria inicialmente com 50 outras organizações, mas depois acho que foi quase 100, né, para fazer uma pesquisa. O que não ficou muito claro para mim é qual é se vocês coordenam um trabalho com essas outras ONGs, se é que eles têm ONGs, ou a parceria foi só para pesquisa? Não, são parceiros já da Vocação. Nós trabalhamos com esses parceiros, nós fazemos educação permanente, treinamento dos profissionais que trabalham no social, nessas atividades complementares à escola ou atividades do sistema de assistência social, né, sistemas que atendem regularmente crianças no contraturno escolar. Nós oferecemos apoio técnico, material pedagógico, às vezes complementação para alimentação dessas crianças quando elas estão em uma parte dessas organizações, e oferecemos metodologias para atender crianças, adolescentes e famílias. Então, são parceiros estratégicos da Vocação que também toparam entrar na pesquisa e investigar as famílias nesse momento de distanciamento. Isso foi genial. Você tinha grupos de profissionais ligando para cada uma das famílias que frequentam aquela organização, monitorando esses indicadores aí que compartilhamos com você. Eu só diria, então, que se você quiser ajudar nesse esforço das máscaras ou mesmo das cestas básicas, pode entrar no site www.vocacão.org.br. Lá você vai poder fazer a doação, saber quantas máscaras você está doando para quantas famílias e acompanhar o trabalho que nós estamos fazendo e os nossos parceiros também. Muito bem, eu estou entrando aqui no site da vocação.org, aqui, ó, juntos somos mais fortes, seja um aliado no combate à Covid-19, doe máscaras a quem precisa. Um site muito bem feito, entra lá, dá uma olhadinha, vale a pena, e porque a gente vive um momento que a gente acha que, eu não sei, acho que principalmente a juventude nunca passou por um momento como esse, mas acho que é uma oportunidade para a gente se reinventar. Eu queria deixar você à vontade, Milton Santos, que é da Vocação, uma organização da sociedade civil, para finalizar com dois recados, né? Eu me lembrei aqui, quando falava de você, tem um representante do governo do estado de São Paulo, do Via Rápida, né? Que tem cursos maravilhosos para essa garotada e muitos voltados à tecnologia da informação. Mas como você disse, se o garoto às vezes não tem uma internet, ou às vezes ele tem uma internet, mas ele não tem dados, né? Porque no caso da educação remota, ele não vai pagar. No caso do Via Rápida também, olha, vale a pena, vai lá, dá uma olhada. Tem muitos cursos bons, mas eu queria que você apontasse alguma coisa nesse sentido que para melhorar a atividade do poder público, das empresas também que possam participar e das pessoas físicas também que possam se envolver, porque as comunidades vulneráveis no estado de São Paulo são grandiosas, né? Como eu disse no começo, às vezes um bairro é do tamanho de uma cidade, e não adianta a gente se isolar e erguer muros, a gente tem que ir lá e ver o que está acontecendo, porque isso é para todos nós. É com você, Milton, com o seu recado final, Paulo. Perfeito. Primeiro eu queria concordar plenamente com você que essa é uma oportunidade de nós sermos pessoas melhores, comunidades melhores, organizações melhores, governos melhores e empresas melhores. Então, olhar para a pessoa que está não tão próxima de você, não faz parte do seu ciclo de amigos, mas que está no mesmo bairro ou na mesma cidade, oferecer apoio a quem está ali atuando, pode, nesse momento, fazer diferença. E, é claro, ter uma postura de se isolar, respeitar o isolamento para não contaminar ninguém.
Esse seria o meu primeiro recado, fique em casa, né? O outro recado seria que, de fato, as empresas podem se engajar num grande esforço de promover a acessibilidade dos jovens e principalmente das crianças e adolescentes a acessar o conteúdo público que está disponível. Acho que uma parte do governo fez a lição de casa, disponibilizou. A outra parte não deu tempo ou faltou planejamento. Então, as empresas que puderem se engajar em processos de compra de tablet, com acessibilidade, plataformas, distribuição de sinal de internet local, isso teria um enorme impacto. E o último, eu diria, para buscar os governos locais e oferecer ajuda que possa ser combinada com o esforço do governo, para a gente não ficar replicando recursos em atividades. A gente tem que somar esforços e não criar atividades paralelas. Eu iria por aí, agradeceria imensamente a TV Alesp pelo trabalho que realiza e por essa oportunidade da gente divulgar o trabalho e honrar aí a iniciativa de outras OSCs que estão fazendo o mesmo no estado de São Paulo. Muito bem, obrigado a Milton Santos, que é da Organização da Sociedade Civil, ele é gerente de desenvolvimento comunitário e integral da Vocação, está trabalhando pra caramba, porque é gente que não acaba mais, que precisa do apoio do Milton, da Vocação, envolveu muitas outras organizações da sociedade civil, fizeram uma pesquisa, ou seja, estão trabalhando com dados, com informações, então vale a pena, entra lá no site vocação.org.br, entra já, faz a sua doação e se envolve, vê o que eles estão fazendo. É um site muito bem construído e eles têm muito trabalho voltado para a educação e para o jovem aprendiz, então é fundamental. Muito obrigado pela sua participação, Milton, mais uma vez. A você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua presença. Continue mandando aí os temas que você quer acompanhar aqui na Rede Alesp e acompanhe a gente nas redes sociais, no @assembleia.sp e também pelo YouTube. Até o próximo programa.